Boa noite. Boa noite. Moro quer os originais dos recibos de aluguel entregues por Lula. O apartamento em São Bernardo do Campo seria parte das propinas da Odebrecht. Um relatório sobre a segunda denúncia contra Temer deve ser lido amanhã. Deputados vão decidir se autorizam o Supremo a analisar as acusações. A Advocacia da União diz que o Supremo não pode afastar parlamentares. Na quarta-feira, um julgamento geral deve definir também a situação de Aécio. Decretada a prisão preventiva de Carlos Arthur Nussmann. O presidente afastado do Comitê Olímpico Brasileiro é acusado de corrupção. Faltam médicos num hospital estadual na periferia de São Paulo. Os pacientes são levados para postos da prefeitura na região de São Mateus. Com a tensão crescente no PSDB, Dória tenta demonstrar lealdade a Alckmin. Mas o governador não fala da crise e os dois evitam perguntas da imprensa. O Jornal da Gazeta está no ar. Moradores reclamam da falta de médicos no Hospital Geral de São Mateus, na Zona Leste, administrado pelo governo do estado. Os pacientes são levados para outras 2 unidades de atendimento da prefeitura, que também estão sobrecarregadas. O segurança da portaria já adianta a péssima notícia. Vamos socorrer aqui. Durante o socorro, sim, só que não tem médico, viu? A funcionária lá de dentro confirma. Sempre vai ter que acompanhar 24 horas. Em vez de ajuda médica, os pacientes recebem um panfleto com os endereços de 5 unidades conveniadas da prefeitura para onde as pessoas estão sendo levadas. Seu Aguinaldo, de 76 anos, teve que ir até a unidade indicada de bengala e com dor na perna. Eu não posso nem colocar essa perna no chão. O Hospital Geral de São Mateus, na Zona Leste, pertence à rede estadual de saúde do governador Geraldo Alckmin, do PSDB. A Juliana trouxe a filha de 2 anos. A menina chegou passando mal, mas não foi atendida. Eu cheguei aí com a minha filha vomitando e com diarreia, faz desde sábado, e eles falaram que só nos AMAs ou 24 horas. Aí é péssimo, né? Chegar no hospital e não ter pediatra para atender a criança. O hospital possui 205 leitos, é, portanto, um dos maiores da Zona Leste de São Paulo. Mas toda essa estrutura tem sido em vão, isso porque o bairro aqui de São Mateus é um dos mais populosos da cidade, com mais de 220 mil habitantes. A repórter Bárbara Fava foi em alguns dos locais para onde os pacientes daqui estão sendo encaminhados. A AMA Oscar Pereira da Silva e o Pronto Atendimento São Mateus são os escolhidos por muitas pessoas que não conseguem atendimento no Hospital Geral de São Mateus. O que acontece é que esses lugares ficam sobrecarregados e muitos pacientes desistem de tentar atendimento no hospital estadual. É o caso dessa senhora que está no Pronto Atendimento São Mateus, que pertence à Prefeitura de São Paulo. O que ele tem? Tosse, está febril desde sexta. Não quer comer, aí a creche não aceita. E aí você tentou levar lá no Hospital Geral? Não, nunca levo, porque eu sei que não tem. A espera é longa nas filas. Ela está com a pressão alta aqui desde as 7 horas, já faz umas 3 horas. Situação parecida na AMA Oscar Pereira da Silva. Os funcionários também confirmam que o atendimento é demorado. Segunda-feira está lotado. Direto está lotado. A Secretaria Estadual da Saúde diz que o Hospital Geral de São Mateus atua conforme a diretriz do Sistema Único de Saúde, priorizando o atendimento aos casos mais graves e urgentes no pronto-socorro. Mensalmente, o setor realiza cerca de 6 mil atendimentos. A Secretaria Municipal da Saúde esclarece que, em decorrência da demanda, o tempo de espera pode ser maior que o previsto, mas diz que o pronto atendimento São Mateus está com quadro médico e de enfermagem completo. 3 pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte em São José do Rio Preto, interior do estado. O avião saiu de Tangará da Serra, em Mato Grosso, com destino a Rio Preto. Ele caiu no quintal de uma casa a cerca de 300 metros da pista do aeroporto onde pousaria. Os moradores não ficaram feridos. As 3 pessoas que estavam no avião morreram. Os empresários William Reyes e Kaique Catiolato e o médico Alisson Lima. Segundo o site da ANAC, o avião estava com a matrícula regular. Ainda não há informações sobre o que causou o acidente. A empresa Rodrimark teria sido beneficiada por um decreto no setor de portos, assinado pelo presidente Michel Temer, do PSDB, estaria explorando a área no Porto de Santos irregularmente.
Segundo reportagem da Folha de São Paulo, o documento da Consultoria Jurídica do governo Temer, do PMDB, anexado aos autos do inquérito, diz que o terminal operado pela empresa Pérola, da qual a Rodrimar é sócia, não tem mais contrato vigente. Quando venceu o contrato do grupo Rodrimar em 2014, a intenção do governo Dilma era abrir uma nova licitação para interessados nos terminais usados pela empresa no Porto de Santos. Mas o grupo conseguiu na justiça o direito de permanecer no local como forma de compensar prejuízos alegados durante um vendaval em 2009. Na época, o governo deixou de ganhar cerca de 400 milhões de reais, que seria o valor da outorga, uma espécie de aluguel pelo direito de explorar a área. Além da Rodrimar, outras empresas também operam no porto por meio de liminares. Em maio deste ano, o presidente Michel Temer assinou um decreto para regulamentar a exploração dos portos brasileiros, criando justamente a possibilidade de prorrogar a vigência de contratos antigos. O grupo de Temer, no PMDB, tem influência política na área de portos desde os anos de 1990. Logo depois do decreto e com base nele, a empresa Pérola, da qual a Rodrimar é sócia, encaminhou um pedido para permanecer no Porto de Santos. O mais novo inquérito contra Temer no Supremo investiga se o presidente recebeu propina da Rodrimar em troca de mudanças na lei que beneficiariam a empresa. Negócio que teria sido intermediado pelo ex-assessor Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala dos 500 mil reais. A investigação tem base na delação da JBS Friboi e em interceptações telefônicas em que Temer e Loures conversam sobre o decreto dos portos. Loures também foi flagrado numa conversa com Ricardo Saldi da JBS, que menciona diretores da Rodrimar ao falar de supostos repasses em dinheiro vivo. Na semana passada, o ministro Luiz Roberto Barroso autorizou o Ministério Público a interrogar Temer, que poderá responder as perguntas por escrito ou até mesmo permanecer calado. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também vai ouvir os outros 3 investigados, Rocha Loures e os executivos da Rodrimar, Antônio Celso Greco e Ricardo Conrado Mesquita. O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação informou que a empresa Pérola usa um contrato de transição, assim como outras empresas, para continuar operando os terminais até o fim dos processos de licitação. Em nota, a empresa Pérola diz que não há qualquer situação irregular. O texto informa que a Rodrimar é acionista minoritária, que o grupo nunca se negou a assinar um contrato de transição, mas que aguarda a decisão judicial sobre um pedido de reequilíbrio contratual feito há 2 anos. A Rodrimar afirma que nunca recebeu qualquer privilégio do poder público e que o decreto dos portos era uma reivindicação de todo o setor portuário do país. O deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB, promete para amanhã a leitura do parecer sobre a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer por obstrução de justiça e organização criminosa. Deputados vão decidir se autorizam o Supremo ou não a analisar as acusações. O relatório com a segunda denúncia contra o presidente e os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral, vai ser lido na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, convocada para amanhã a partir das 10 da manhã. O parecer de Andrada, relator da denúncia na comissão, vai recomendar a continuidade ou a rejeição das acusações contra os políticos por crimes de obstrução de justiça e organização criminosa. O deputado Bonifácio de Andrada foi tirado pelo próprio partido, o PSDB, da vaga na Comissão de Constituição e Justiça na semana passada, por divergências internas da bancada. Mas Andrada conseguiu se manter na relatoria com a ajuda do PSC, que cedeu o lugar na comissão. Ontem, o presidente Temer se reuniu com aliados no Palácio do Planalto para acelerar a liberação de emendas que atendam deputados numa tentativa de barrar a denúncia contra ele. Só depois da autorização na Câmara, com votos favoráveis de no mínimo 342 deputados, é que o processo contra Temer pode ser aberto no Supremo Tribunal Federal. O parecer da Advocacia Geral da União enviado ao STF é contra afastamento de parlamentares.
Para a AGU, qualquer medida que não seja prisão em flagrante fere a Constituição Federal. Na quarta-feira, o Supremo vai discutir se, para afastar parlamentares, a Corte precisa do aval do Congresso. O STF vai julgar uma ação que foi protocolada pelo PP, Solidariedade e PSC no ano passado. Os partidos pedem que o Supremo considere a possibilidade de o Congresso Nacional rever em até 24 horas qualquer medida cautelar imposta a um parlamentar. O julgamento no Supremo poderá refletir no caso de Aécio Neves, do PSDB. O tucano foi afastado por decisão da primeira turma do STF. Ele é acusado de ter pedido R$2 milhões de propina ao empresário Joesley Batista. Pelo entendimento da Advocacia Geral da União, os ministros do Supremo não poderiam afastar Aécio do mandato de senador nem aplicar o recolhimento domiciliar em período noturno. O caso teve forte repercussão no Senado e acabou abrindo uma crise entre os poderes. Senadores, principalmente os investigados, se posicionaram contra a medida imposta ao tucano. Ameaçaram votar pela suspensão, mas o Senado acabou optando por aguardar o julgamento dessa ação no STF. Só que o presidente da casa, Eunício Oliveira, do PMDB, já disse que se o Supremo mantiver o afastamento de Aécio, a decisão final caberá ao Senado, que pode votar e assim derrubar a medida imposta ao tucano. No documento enviado ao Supremo, a AGU destacou ainda que o próprio Supremo já decidiu em 91 que a prisão preventiva prevista no Código de Processo Penal não pode ser aplicada a deputados federais e senadores por expressa vedação constitucional. O juiz federal Sérgio Moro determinou que a defesa do ex-presidente Lula esclareça expressamente se tem os originais dos recibos de aluguel da cobertura em São Bernardo usada pela família do petista. Os recibos são referentes à cobertura vizinha ao apartamento onde Lula mora com a família em São Bernardo do Campo. Segundo o Ministério Público Federal, os documentos devem passar por uma perícia para determinar se são falsos ou não. Pelo menos 4 dos 26 recibos apresentados à Justiça têm erros de ortografia e datas que não existem no calendário. O Ministério Público Federal sustenta que o apartamento foi comprado pela Odebrecht usando o engenheiro Glaucus da Costa Marques como laranja. Ele é primo do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula, e diz que assinou todos os recibos num hospital, a pedido de Roberto Teixeira, advogado de Lula. Na mesma ação, o ex-presidente é acusado de ter recebido da empreiteira um terreno onde seria a nova sede do Instituto Lula, no valor de R$12,5 milhões. A defesa do petista nega as acusações e diz que o Ministério Público tenta incriminar o ex-presidente para tirar Lula da corrida eleitoral do ano que vem, que ele lidera nas pesquisas de intenção de voto. Eu tenho muito na minha... A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recebeu hoje pela primeira vez 3 procuradores que integram a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Participaram do encontro o coordenador do Grupo Procurador da República, Deltan Dallagnol, e os procuradores Paulo Roberto Galvão e Antônio Carlos Welter. Eles apresentaram a Raquel Dodge um histórico dos trabalhos desenvolvidos até agora. Os procuradores destacaram as mais de 160 condenações e a devolução de cerca de R$4 bilhões aos cofres públicos. Eles discorrem também sobre o futuro da operação na primeira instância. Lado a lado, em evento do governo, o prefeito João Dória reafirmou lealdade ao seu companheiro de PSDB, o governador Geraldo Alckmin. O governador Geraldo Alckmin e o prefeito João Dória evitaram contato direto com a imprensa na primeira agenda conjunta após a divulgação da pesquisa Datafolha. Os dois participaram da cerimônia da assinatura de um decreto para repasse de R$14 milhões do Fundo Estadual de Assistência Social para programas da cidade de São Paulo de atendimento à população de rua. Saíram sem participar da coletiva. O levantamento divulgado neste final de semana mostrou que a aprovação da administração de Dória caiu 9 pontos percentuais. Passou de 41% de avaliação como ótimo e bom na pesquisa feita há 4 meses para 32% agora. A rejeição subiu de 22%, que consideravam o governo ruim ou péssimo, para 26% agora. O Datafolha também mostrou que a maioria dos entrevistados reprova as viagens do prefeito, prefere que ele permaneça na prefeitura e não saia candidato em 2018. Para 45% dos entrevistados, é o governador Geraldo Alckmin quem deve disputar a vaga de presidente da República pelo PSDB no ano que vem. 31% preferem Dória no páreo.
Há alguns meses, o prefeito de São Paulo tem feito uma série de viagens no Brasil e no exterior. Apesar de negar querer ser candidato, o movimento é visto dentro e fora do PSDB como uma forma de Dória se tornar um nome mais conhecido no país, para, quem sabe, ensaiar um voo solo, tomando a pré-candidatura do seu padrinho político, que é justamente o governador Geraldo Alckmin. Na sexta-feira, a insatisfação de parte dos tucanos com as atitudes de Dória veio mais uma vez a público e virou bate-boca nas redes sociais. O vice-presidente nacional do PSDB, Alberto Goldman, fez duras críticas ao prefeito. Nesses 9 meses, o prefeito ainda não nasceu. O prefeito ainda está em gestação. E não sei se o dia vai nascer. Porque a única coisa que nasceu até agora foi um candidato à presidência da República. Esqueceu a prefeitura, deixou a prefeitura, não quer ser prefeito, não deseja ser prefeito, não lhe interessa ser prefeito, lhe interessa ser candidato à presidência da República. Dória respondeu dizendo que o ex-governador era improdutivo e fracassado. Você coleciona fracassos na sua vida e agora vive de pijamas na sua casa. Fique com a sua mediocridade, que eu fico com o povo, Alberto Goldman, o povo que me elegeu prefeito de São Paulo. Na cerimônia desta tarde, João Dória aproveitou o discurso para reafirmar lealdade a Geraldo Alckmin. Não apostem em nenhuma separação entre João Dória e Geraldo Alckmin. Não apostem porque vão perder. Nós estamos e continuaremos unidos. E cada vez mais unidos. O governador discursou depois, mas não tocou no assunto. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala do resultado da pesquisa Datafolha sobre o prefeito João Dória. 2 dados chamaram especial atenção na mais recente pesquisa feita pelo Datafolha na cidade de São Paulo. Em pouco mais de 9 meses de gestão, a aprovação do prefeito João Dória despencou 9 pontos percentuais. Foi de 41% para 32%. A grossa maioria declara que não votaria em Dória para presidente da República de jeito nenhum, 55%. Foi como se o eleitor recordasse a Dória que ele foi eleito para ser prefeito, não presidenciável. Aconteceu com Dória um fenômeno muito comum entre os políticos. O sujeito acha que é uma coisa, mas sua imagem indica que ele virou outra coisa. O paulistano elegeu no primeiro turno um homem de negócios supostamente avesso à corrupção, que prometia dissolver a ineficiência da prefeitura, governando em ritmo empresarial. Por ora, não colou. Dória criou a fábula do não político, mas seu comportamento fez os eleitores perguntarem para os seus botões: é ou não é um velho lobo da política como tantos outros? Aos pouquinhos, o paulistano foi percebendo que as orelhas do prefeito são de lobo. O focinho é de lobo, os dentes são de lobo. Ficou difícil para João Dória sustentar a fantasia de que é apenas uma vovozinha disfarçada. Boa noite. E a semana começou quente e ensolarada. A máxima hoje à tarde foi de 30 graus e algumas pancadas de chuva também. Vamos ver com Mariana Armentano como fica a previsão do tempo para os próximos dias, já que temos feriado à vista. O predomínio é de tempo instável nesta terça-feira em boa parte do país, mas serão aquelas pancadas de chuva mais de final de tarde. Como a gente vê no mapa, áreas de instabilidade vão provocar chuvas de sul a norte, passando inclusive aqui pelo estado de São Paulo. Dia de sol sem nenhuma gota de chuva, só mesmo nessa área em amarelo, desde Minas, Goiás até boa parte da região nordeste. E olha como as temperaturas continuam altas amanhã. Em Curitiba, mínima de 17, máxima de 29 graus. Em BH faz até 31 à tarde. Em Manaus, termômetros entre 23 e 33 graus. E em Cuiabá, nem as pancadas de chuva vão aliviar o calorão na casa dos 39 graus. Para São Paulo, a semana promete ser quente, mas não dá para descartar as pancadas de chuva de fim de tarde. O sol predomina desde cedo em todo o estado e algumas nuvens de chuva vão se formando a partir da tarde entre o oeste, centro-sul e leste do estado. Nas outras áreas, não chove. A máxima ultrapassa os 30 graus em todas as cidades paulistas. Chega a fazer até 34 em Presidente Bernardes e 36 em Votuporanga. Na cidade de Ribeirão Preto, máxima também de 36 graus amanhã. E no litoral pode fazer até 32 graus em Santos e 33 em Caraguatatuba. Na capital, mínima de 19 e máxima de 32 graus.
Adiantando um pouquinho, vamos ver como fica o tempo por aqui até o feriado? Todos os dias prometem sol com chuvas entre a tarde e a noite. Então, na quarta-feira, teremos mínima de 19 e máxima de 34 graus. Na quinta, feriado, quase nada muda, máxima de 33. E na sexta, os termômetros ficam entre 17 e 31 graus por aqui. Após o cadastramento biométrico, foram detectados 25 mil títulos de eleitor duplicados. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, só uma pessoa tinha 52 títulos. Até o momento, a Justiça Eleitoral já efetuou o cadastramento de cerca de 64 milhões de eleitores. Esse número representa 44% das mais de 146 milhões de pessoas que têm que votar. O objetivo é chegar a 80 milhões de eleitores até o ano que vem. O TSE calcula que todo o eleitorado só consiga votar por impressão digital em 2022. Aqui em São Paulo, Gilmar Mendes, presidente do TSE e ministro do Supremo, foi alvo de um tomataço. Gilmar Mendes participou de um debate sobre a reforma política aprovada pelo Congresso na semana passada. O evento foi no Instituto de Direito Público de São Paulo. Gilmar é um dos sócios. Antes do início, um grupo de cerca de 10 pessoas fez um protesto na frente do Instituto. Os manifestantes jogaram tomates na portaria e atingiram vários carros. A ação foi organizada pelo grupo Tomataço, que diz atuar em defesa da Operação Lava Jato, das Forças Armadas e pela renúncia de todos os políticos do país. No Facebook, líderes do grupo aparecem ao lado de Levi Fidelix, do PRTB, e de Jair Bolsonaro, do PSC. Os manifestantes reclamam que Gilmar Mendes concedeu liberdade a investigados da Lava Jato. Em agosto, o mesmo grupo realizou um protesto contra o presidente do TSE em um evento do Estadão. Na ocasião, o manifestante Ricardo Roque foi retirado por seguranças do evento com uma sacola de tomates. O ministro classificou o episódio de hoje como normal. Ele destacou os pontos que avalia positivos na reforma política, como o fim das coligações para as eleições legislativas e a criação da cláusula de desempenho. Gilmar Mendes também falou sobre o fundo público aprovado na semana passada pelos deputados e que vai distribuir no ano que vem cerca de 2 bilhões de reais aos partidos para financiarem as campanhas eleitorais. Mendes lembrou que em 2015 votou contra a extinção das doações empresariais no Supremo. Ele considera que o fundo público eleitoral é inevitável neste cenário atual. O pior dos mundos, aí eu reputo, seria não ter um sistema público de financiamento, mínimo que fosse. Ao ser questionado sobre a decisão da primeira turma de afastar Aécio Neves do PSDB do mandato de senador, disse que a Corte vai resolver o problema de interpretação da Constituição. Eu acho que o Supremo terá que refletir sobre todas essas questões e terá que fazer uma análise bastante aprofundada do texto constitucional. O que nós devemos evitar são decisões panfletárias, são decisões populistas, são decisões que não encontram respaldo no texto constitucional. O primeiro-ministro Mariano Rajoy afirma que a Espanha não vai ser dividida apesar do projeto de independência da Catalunha. Rajoy afirmou que o governo espanhol vai fazer o que puder para garantir a unidade nacional. Além dos protestos contra o movimento separatista que tomaram as ruas de Madrid ontem, o escritor peruano Mário Vargas Llosa chamou de golpistas os líderes separatistas e afirmou que a conspiração independentista não vai destruir 500 anos de história da Espanha. Na França, o presidente Emmanuel Macron já afirmou que não vai reconhecer a Catalunha como território independente. O presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, disse que vai manter os planos de separação se não houver diálogo com o governo espanhol. A Alta Corte da Catalunha pediu à Polícia Nacional Espanhola que providencie segurança extra no prédio do tribunal para garantir sua operação total e normal, no caso de uma declaração unilateral de independência. A Academia Sueca anunciou hoje o ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 2017.
O americano Richard Taylor, de 72 anos, foi anunciado vencedor do Prêmio pelo Desenvolvimento da Teoria da Contabilidade Mental, que explica como as pessoas simplificam a tomada de decisões financeiras. O Comitê do Nobel disse que Taylor foi um pioneiro na aplicação da psicologia ao comportamento econômico e em esclarecer sobre como as pessoas tomam decisões econômicas, às vezes rejeitando a racionalidade. Perguntado sobre como gastaria o prêmio de mais de $1 milhão, o economista, que é diretor e professor na Universidade de Chicago, respondeu que iria tentar gastá-lo tão irracionalmente quanto possível, numa brincadeira com a sua teoria premiada. E daqui a pouco, Rodolfo Gammerini entrevista Paulo Roberto Feldman, professor de economia da FEA USP, sobre privatizações e conjuntura econômica. Economistas subiram a estimativa de inflação em 2017 depois de 6 semanas de queda. De acordo com o boletim Focus do Banco Central, a inflação deste ano deve ficar em 2,98%. E a Fundação Getúlio Vargas divulgou hoje que a inflação medida pelo IGPDI subiu 0,62% em setembro. O índice acumula queda de 2,03% no ano. Vamos agora ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A inflação vem rodando no nível bem baixo, favorecida principalmente pela deflação dos alimentos, que começam a sair do campo negativo. Isso deve trazer alguma pressão sobre os índices, fora o aumento das tarifas, como a bandeira vermelha de nível 2 nas contas de luz e o ajuste anunciado hoje pela Sabesp nas contas de água em São Paulo. Vale notar que, mesmo com essas pressões, a inflação no fechamento deste ano deve ficar ao redor de 3%, garantindo mais cortes na taxa básica de juros. Não com a mesma intensidade das últimas reuniões do Copom, do Comitê do Banco Central. Mas a taxa Selic ainda deve cair pelo menos 0,75 ponto percentual na reunião deste mês e meio ponto na de dezembro, fechando 2017 em 7%. Alguns analistas até defendem um corte maior, só que a postura do Banco Central tende a ser de cautela. O presidente do BC, Ilan Goldfein, e documentos da instituição têm apontado uma freada no ritmo de corte dos juros. No ano que vem, a inflação não deve ficar tão baixa como neste. O mercado prevê 4,02%, ainda inferior à meta de 4,5%, só que vai ser um ano de eleições que podem trazer mais pressões sobre o mercado, o dólar e a própria inflação. E ainda tem esperada a retomada da atividade econômica. Em 2017, a economia está saindo da recessão com um crescimento modesto que deve ganhar força em 2018, sendo que a reação de atividade pode dar espaço para a recomposição de preços em alguns setores, como já vem ocorrendo de forma bem gradual nos serviços. Se a pressão for maior que a esperada, o Banco Central pode ter de voltar a elevar os juros, o que não seria positivo até do ponto de vista das expectativas. Por outro lado, tem a questão do fluxo de investimentos. Com a economia brasileira em reestruturação, tendo de vencer o desafio das reformas, do ajuste fiscal, uma redução mais forte dos juros pode afastar o investidor estrangeiro pelo fator risco. O ganho aqui tem de compensar as incertezas da economia e da política. Mas, para uma economia que pouco tempo atrás chegou a ter inflação de 2 dígitos, com juros básicos em 14,25% ao ano, as condições atuais são bem mais vantajosas. Essa trajetória de queda da inflação com queda dos juros já é um estímulo importante ao consumo e à atividade, mesmo sem um corte mais substancial das taxas na ponta final, no crédito. Uma boa noite. Um robô construído por alunos de engenharia da USP foi convidado para lutar sumô, no Japão. O campeonato acontece em dezembro e é um dos mais importantes do mundo. O robô boladinho está dando tudo na dança para chamar a atenção. Não é ele que vai viajar para o Japão em dezembro, mas é que os colegas do sumô são bem mais sisudos para essa coisa de divulgação. Stonehead é o pentacampeão brasileiro de sumô, um rádio controlado de 3 quilos de pura tecnologia. A estrutura é principalmente de alumínio, tem umas partes de plástico. A gente usa uma lâmina na frente, que como a ideia é empurrar o outro para fora, é muito mais fácil tirar as rodas dele do chão. Então a gente tenta entrar por baixo dos adversários. Em abril, ele levou o mais recente campeonato nacional e, por causa disso, veio o convite para a disputa no International Robot Sumo Tournament, em Tóquio, em dezembro, um dos mais importantes campeonatos do mundo.
O sumô é uma luta super tradicional no Japão. Um dos objetivos é tirar o oponente da arena. Na robótica é a mesma coisa, só que para isso os robôs têm que ter força, velocidade e, ao mesmo tempo, estratégia para evitar o ataque. Ganha quem consegue tirar o outro robô dessa placa de aço mais vezes em 3 rounds. A categoria pode ser por controle remoto ou autônomo. Aí o que vale é a programação. A equipe de robótica Thunderhats tem 64 alunos de vários cursos de engenharia e até outras faculdades da USP. Juntam conhecimento para construir robôs. Cada um atua mais na sua área. Um projeto para um novo equipamento pode levar até 1 ano. Tudo é simulado primeiro no computador para depois ser construído aqui mesmo, desde as carcaças, motores, até as placas do circuito elétrico. Todo esse conhecimento que a gente tem, tanto de mexer no software quanto do circuito por trás, né, pensar nesse circuito por trás, a gente aplicaria para fora, para trabalhar mesmo. Então é uma experiência muito importante também no futuro no mercado de trabalho. Será a segunda vez que a equipe participa da competição no Japão. Em 2014, eles ficaram em 4º lugar, mas para ir ainda dependem de patrocínio para 2 passagens aéreas. Um monte de aluno aprendendo muito e crescendo muito, vendo um projeto se concluir, pegar um projeto num ano e trabalhar nele o ano todo, fabricar ele, colocar ele na prática e ver os problemas dele, voltar e arrumar os problemas dele. Tudo isso é muito engenharia, é muito o que a engenharia é de verdade. O advogado José Yunes deixou a assessoria do governo do presidente Michel Temer do PMDB depois de reconhecer que recebeu um pacote com R$1 milhão do doleiro Lúcio Funaro. A revista Veja teve acesso ao vídeo com depoimento espontâneo que o advogado prestou no início do ano. Yunes, que é amigo do presidente Michel Temer, prestou depoimento à Procuradoria-Geral da República em Brasília. No vídeo, ele confirma que recebeu o pacote em seu escritório em São Paulo, das mãos do doleiro Lúcio Funaro, mas diz que não sabia que era dinheiro. O advogado disse que estaria apenas fazendo um favor ao ministro Eliseu Padilha. O ministro Padilha, pela relação política que eu tenho com ele, em decorrência de eu ser também do PMDB, me telefonou, foi em 2014, não sei se agosto, setembro, não me lembro, pedindo se ele poderia mandar um documento para o meu escritório e depois uma outra pessoa pegaria. Eu falei, sem problema nenhum. Segundo o delator da Lava Jato, o dinheiro era parte de uma propina de R$10 milhões que a empreiteira Odebrecht repassou ao PMDB em 2014, a pedido de Michel Temer, que na época era candidato à vice-presidência. O episódio provocou a demissão de José Yunes em dezembro. Ele diz que conversou com Lúcio Funaro em seu escritório e que não conhecia o doleiro. De acordo com o advogado, só depois do encontro é que resolveu pesquisar na internet e descobriu de quem se tratava. E falou que estava em campanha para o Eduardo, para presidente da Câmara. Eu falei, que é Eduardo? Eu falei, Eduardo Cunha. Aí que eu me apercebi nessa hora que ele era ligado ao deputado Eduardo Cunha. Aí ele saiu, eu confesso a vocês que eu fui no Google, aí eu vi que realmente, surpreendentemente, é uma pessoa que me chocou, né, pelo currículo dele. O doleiro Lúcio Funaro, preso desde julho, tem uma versão diferente. Ele diz que pegou uma caixa com R$1 milhão no escritório de Yunes e que enviou o dinheiro para o ex-ministro Gedel Vieira Lima, em Salvador. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O prefeito Dória atacou Alberto Goldman via vídeo que viralizou. Dória disse ser o ex-governador um improdutivo fracassado que vive de pijama. Goldman também viralizou nas redes sociais ao responder. Disse: Dória é raivoso, prepotente, arrogante, preconceituoso. Sou velho, mas não sou velhaco. Candidato a presidente, o prefeito só viaja e a cidade está jogada às traças. O Datafolha trouxe péssimas notícias para o prefeito Dória. Sua aprovação em São Paulo caiu de 41% para 32% e 55% não votariam nele para presidente. Na revista Piauí, outra péssima notícia para Dória.
Bruno Abud acompanhou no WhatsApp 685 conversas do MBL, no grupo chamado MBL Mercado, e contou: o MBL apoia Dória, parasita o PSDB para, aspas, destruir Alckmin, Serra e Aécio. No impeachment, o MBL tinha financiamento também do PMDB, já revelou um dos seus. Relata Bruno Abud: o MBL recebe dinheiro do famoso O Mercado, 158 funcionários de bancos e corretoras estão metidos nisso. Nomes e grupos do MBL para arrecadação de dinheiro: Mão Invisível, Agentes da CIA, Exterminador de Pelegos e Privatiza Tudo. No WhatsApp, o MBL propõe aliança com o mercado, com o agronegócio, PMDB, DEM e evangélicos. Nas pesquisas, Dória e Bolsonaro disputam fatias em comum do eleitorado. Em Belém, Bolsonaro prometeu armas para todos. Supor que tais ações e discursos são inócuos é não enxergar o que vive o Brasil. É não lembrar resultantes do que Felicianos, Bolsonaros e semelhantes pregam há anos. É não prestar atenção nos motivos para o suicídio do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Luiz Carlos Cancellier era suspeito de ter tentado obstruir uma investigação de um caso de 10 anos antes dele se tornar reitor. Cancellier passou por dezenas de agentes do Estado sem ser ouvido pela universidade ou justiça. Preso, como é praxe no Brasil, foi posto nu e submetido à revista íntima. Proibido de entrar na universidade, o reitor se suicidou. Na sessão fúnebre, o juiz, desembargador e professor Lédio de Andrade alertou: os ditadores de espírito nunca morrem. Os neofascistas estão aqui, esperando a hora de voltar. Boa noite. A Justiça Federal converteu a prisão temporária de Carlos Arthur Nussmann, presidente afastado do Comitê Olímpico Brasileiro, em preventiva por tempo indeterminado. Carlos Nussmann está preso desde quinta-feira, acusado de intermediar o pagamento de propinas para que o Rio de Janeiro fosse escolhido sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Também estão envolvidos no esquema, segundo o Ministério Público Federal, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, que está preso, e o empresário Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, que está foragido. A prisão de Nussmann foi pedida porque o Cartola tentou obstruir a justiça, segundo os procuradores federais. Depois de ser levado para prestar esclarecimentos na Polícia Federal, durante a Operação Unfair Play, o dirigente do COB, Comitê Olímpico Brasileiro, tentou regularizar 16 quilos de ouro e valores em espécie que estariam num cofre na Suíça. O Ministério Público diz ainda que nos últimos 10 anos de presidência do Comitê Olímpico Brasileiro, Nussmann ampliou o patrimônio pessoal em 457%, não havendo indicação clara de rendimentos. Por causa da prisão, Nussmann pediu afastamento do cargo de presidente do Comitê Olímpico, que ocupava há 22 anos. O escândalo obrigou o COI, Comitê Olímpico Internacional, a suspender temporariamente Nussmann do cargo e cortar todos os repasses feitos ao Brasil para sanar o déficit deixado pelos Jogos Olímpicos de 2016. Pesquisa da organização Transparência Internacional sobre a percepção de corrupção aponta que apenas 11% dos brasileiros declararam pagar propina para ter acesso a serviços públicos. E é o segundo menor índice entre os países da América Latina e Caribe. Os dados divulgados mostram que o Brasil está somente atrás de Trindade e Tobago, no Caribe, onde o número de pessoas que assumiram pagar propina é de 6%. Sobre o levantamento dos que acreditam que pessoas comuns podem fazer a diferença no combate à corrupção, 86% dos brasileiros responderam positivamente sobre a questão, revelando a maior taxa entre os países. Costa Rica e Paraguai aparecem depois, com 82%. Já em relação a presenciar um ato de corrupção, 81% dos brasileiros disseram que denunciariam a ação, ficando apenas atrás do Uruguai, com 83% dos entrevistados, e Costa Rica, 82%. A pesquisa ouviu 22.302 pessoas maiores de 16 anos em 20 países da América Latina e Caribe, entre maio e dezembro de 2016. A margem de erro é de 2,8% e o nível de confiança é de 95%. Essa pesquisa da Transparência Internacional traz um dado que chama a atenção.
é o fato de aparecermos muito bem em relação aos nossos vizinhos latino-americanos. Somos o segundo país menos corrupto da América Latina, segundo nós mesmos, é bom lembrar. Somos, portanto, o primeiro em hipocrisia. Ou alguém acredita sinceramente que apenas 11% dos brasileiros já corromperam para conseguir alguma vantagem nos serviços públicos? Parece que somos também os primeiros em ingenuidade, quando a imensa maioria acredita que o cidadão comum pode fazer a diferença no combate à corrupção. Continuando com a esquizofrenia nacional revelada nessa pesquisa, de novo, a grande maioria diz que, se presenciassem um ato de corrupção, o denunciariam. Eu lembrei da piada que conta que 2 marcianos, lendo lápides de um cemitério terráqueo, se perguntaram: engraçado, né? Onde será que eles enterram os canalhas? Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa de Joesley e Wesley Batista e manteve a prisão preventiva dos irmãos. Joesley e Wesley estão presos na sede da Polícia Federal em São Paulo. Os magistrados consideraram que os empresários viram, durante o processo de delação premiada, a oportunidade de lucro fácil nas ações das empresas controladas por eles. Eles também destacaram a importância das prisões para a manutenção da ordem pública, considerando a reiteração de práticas criminosas. A ativista paquistanesa Malala Yousafzai começou hoje suas aulas nos cursos de Filosofia, Política e Economia na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Um registro foi feito por Malala em sua conta no Twitter. No post, a estudante hoje com 20 anos mostra os livros de lógica e aponta a coincidência de datas. Nesse mesmo dia, há 5 anos, ela foi baleada por membros do Talibã por sua defesa do direito das meninas à educação. Malala vai frequentar a faculdade Lady Margaret Hall, que já teve como aluna Benazir Bhutto, heroína de Malala e ex-líder do Paquistão. A seguir, uma entrevista com Paulo Roberto Feldman, professor da FEA, da USP, sobre conjuntura econômica. Até já. Senhores, terminamos. Ai, amor, eu quero mais uma sessão. Eu também. Mas a gente tem que ver se tem limite no cartão. É verdade. Vou lá fora ver isso. Ih, tá se complicando, fera. Faz no app. Epa! No app Bradesco, você consulta o limite do cartão sem gastar seu 3G. Na orelhinha, na orelhinha. Epa! Epa não, app. Bradesco, pra frente. Olha aí o segredo da Gabriela Pugliese para ajudar a reduzir a gordura localizada. Agora ficou mais fácil você eliminar de vez aquela barriguinha ou pneuzinho com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para reduzir a gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem nas gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. Você gosta de performance, segurança e tecnologia? Nós também. Por isso, nos apaixonamos por um Volkswagen. Um carro que entrega segurança, potência, economia e inovações que valem muito nas nossas vidas. Negócio que vale Volkswagen. Só neste mês você escolhe. Bônus de até R$10.000. Taxa zero ou primeira parcela só em dezembro. Confira. Fox 1.6 2018 completo por R$47.990. Taxa zero. E saldo em 24 vezes. E novo Up 2018 completo por R$41.990 e taxa zero. Eu sou o Diego. Eu sou a Sônia. E eu sou o Marcelo. Nós garantimos. Ter Volkswagen vale. Quando bater aquela vontade de comer as delícias da cozinha italiana, venha para o Lelis Trattoria. Deliciosas massas, assados, carnes e frutos do mar, servidos em porções fartas. Noites com música ao vivo, estacionamento gratuito e, na semana, almoço executivo. Lelis Trattoria. A nossa especialidade é fazer você feliz. É Vero, é Lelis. Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Reservas 3064-2727 ou lelis.com.br. Imecap Antissinais Q10.
A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap antissinais Q10. Vem aí o 14º Troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Valtec, a manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. A agência de classificação de risco Moody's mudou a perspectiva do sistema bancário brasileiro de estável para negativa. A justificativa, segundo o relatório da agência, foi a de que o risco trazido pela incerteza política pode fazer com que indicadores do setor, como rentabilidade e gestão de risco, se deteriorem mais. A expectativa é que, mesmo com a inflação mais baixa e que os juros em queda, o crescimento econômico do país seguirá fraco. A agência prevê crescimento do PIB de 0,5% em 2017 e 1,5% em 2018. E que não há ainda, segundo o relatório, a previsão de uma redução relevante dos níveis de inadimplência. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é Paulo Roberto Feldman, professor de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Professor, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu é que agradeço o convite. Como a gente acabou de ver, a Moody's rebaixou o rating, a taxa dos bancos brasileiros. Nossos comentaristas e nossos economistas estão otimistas demais, os estrangeiros estão pessimistas demais. Quem é que está vendo a realidade com melhores olhos? Alguns economistas brasileiros, principalmente os ligados ao governo, estão muito otimistas. Porque se você verificar os principais números da economia brasileira, e o principal é o desemprego, ele continua muito alto. Um país que tem uma taxa de 13% de desemprego, a mais alta do mundo, uma das mais altas, não pode dizer que a situação esteja boa. Quer dizer, houve alguma melhora muito episódica em algumas situações e por isso começou a se alardear que o país estava melhorando. Não é verdade. O desemprego continua muito alto, a situação das empresas continua muito difícil, o número de empresas inadimplentes é altíssimo e o que é pior, não se visualiza medidas para resolver esses problemas. Então, por isso que essas agências... Que medidas seriam essas? Medidas principalmente para gerar emprego. Não é fácil gerar emprego, mas é possível. Existem medidas como, por exemplo, investir em infraestrutura, que é onde mais se gera emprego, quando se constrói estradas, quando se constrói aeroportos, hidrelétricas, ferrovias, é aí que se gera emprego de baixa qualificação. O senhor acha que esse investimento deve ser do Estado ou deve ser privado? Tanto faz. No caso do Brasil, não dá para ser de Estado agora. O Estado está completamente sem capacidade para investir. E o empresário brasileiro também não tem capacidade de investimento nesse momento. A saída seria atrair investimentos estrangeiros. E existe muito dinheiro fora do Brasil, principalmente na China, na Alemanha, nos Estados Unidos, que gostaria de vir para cá para investir na nossa infraestrutura. E falta o quê para vir? Falta um programa do governo nesse sentido, buscando investimento lá fora e alocando, criando projetos na área de infraestrutura para atrair esse pessoal, criando regras não muito draconianas, como foram feitas no governo Dilma, que afastaram todos os investidores. Assustaram o investidor mais do que atraíram. Exatamente. Houve uma tentativa no início do governo Dilma de atrair investidores, mas aí havia uma restrição a lucro. Então todos fugiram, foram embora. Mas se fizer isso bem feito, os investidores virão. O senhor acha que os investidores virão quando houver uma estabilidade política, quando houver regras claras, ou eles só vêm se houver uma política de privatização? É claro que a estabilidade é importante, mas existem outros fatores que pesam. O Brasil, apesar de toda essa confusão política, o Brasil é um país que tem instituições sólidas e isso é muito valorizado lá fora. Quer dizer, nós temos um Congresso que funciona, um Judiciário que funciona, há críticas, claro que há,
Mas as instituições estão funcionando, as pessoas estão sendo presas, a imprensa é completamente livre no país. Isso é muito importante para o investidor lá fora. E tem uma outra coisa, tem poucas oportunidades no mundo atualmente. Então, o Brasil tem dinheiro sobrando no mundo. Tem dinheiro sobrando e poucos países que sejam muito atraentes. Cada país tem os seus problemas. Então, o Brasil está num momento muito bom para atrair capitais lá de fora. Mas o senhor defende privatização, por exemplo? Não, depende. Veja você, às vezes a privatização é muito boa. Às vezes ela é muito ruim. Foi boa na telefonia, né? Na telefonia foi ótima. Hoje nós temos uma competição na telefonia celular que é muito boa para o consumidor. Imagine você se a telefonia celular tivesse com a Telebrás ainda. Uma única empresa, a Telebrás, administrando toda a telefonia celular. Primeiro que talvez nem tivéssemos telefone celular, não é? Então, nesse caso, foi muito bom. Agora, você veja no caso da energia elétrica. Provavelmente você ficou várias horas sem luz na sua casa esse ano. Por quê? Porque esse mês. Esse mês, esse final de semana. Veja, hoje o paulistano fica em média 18 horas por ano sem energia elétrica na sua casa. É uma das mais altas do mundo essa taxa. Há 20 anos atrás eu fui presidente da Eletropaulo. Essa taxa era metade e já era muito ruim. Era muito ruim porque em Tóquio, por exemplo, naquela época, era 1 minuto. Faltava luz na casa das pessoas 1 minuto por ano. Na Eletropaulo hoje você fica 18 horas por ano sem luz. Eu recebi um comunicado da Eletropaulo que esse fim de semana a minha casa vai ficar sem luz durante 7 horas. Então. Das 10 às 17. Bom, mas essa é outra história. A privatização da energia não é salutar porque não há concorrência no ramo da energia. Exatamente. E tem um problema técnico, economês, mas a denominação é monopólio natural. É quando você não tem como, tecnicamente, implantar a competição. Então tem que ser uma única empresa mesmo que administre aquela atividade. Mas no mundo todo é estatal, né? Exceto os por isso que a energia elétrica é estatal praticamente no mundo inteiro, exceto os Estados Unidos, que apesar de não haver a competição na distribuição de energia, porque ela é impossível, nos Estados Unidos eles privatizam e então passa a ser uma empresa privada que distribui energia elétrica sem competição. Mas qual é o fato positivo que eles têm lá? As agências reguladoras são muito atuantes e elas brigam a favor do consumidor. E as nossas? No nosso caso, você vê, as agências reguladoras no Brasil, todas, não é só na energia elétrica, elas foram capturadas pelos políticos. Então, hoje elas são um cabide de emprego. Os partidos políticos rifam que agência eles vão dominar. A ANEEL é de um, a Anatel é de outro, a ANAC é de outro. E em vez de serem preenchidos os cargos por pessoas políticas que conhecem, não. Por pessoas técnicas, desculpa, são preenchidos por políticos indicados pelos partidos. Então, claro que elas não vão administrar, as agências não são administradas em prol do consumidor, em prol da sociedade. Elas acabam fazendo aquela história da raposa tomando conta do galinheiro. E, em vez de elas administrarem as empresas de energia, no caso, elas comem na mão das empresas de energia. Elas estão amando das empresas de energia. Isso é horrível para a energia elétrica no Brasil. A representação da sociedade e não das empresas. Exatamente. Quer dizer, então não está funcionando, claro. Muito obrigado, professor, pela aula de economia para a gente aqui. Para mim é uma satisfação muito grande participar. Eu é que tenho que agradecer o convite. Obrigado. Muito obrigado. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Pensando em pegar um cineminha? Confira as dicas do Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.